Atenção Brasil, Opposite Extremes. Olá, eu sou a Rossana e esse é o Opposite Extremes. Sirius FM. Te invitamos este viernes a partir de las 20 horas de Uruguay a vivir China. Entrega en capítulos con la conducción de Rossana. Sirius FM. Todos queremos la paz. Sirius FM. Tu compañía en el camino hacia la luz. Sirius FM. Atención Brasil, comienza Opposite Extremes. Olá, eu sou a Rossana e esse é o Opposite Extremes. Sirius FM. Extremos opostos. O amor que você reprime é a dor que você carrega. Então, a proposta é essa: amar. Eu sou Rossana e esse é o Opposite Extremes. Extremos opostos. Você quer? Sirius FM. Arqueologia e artefatos. A China já era habitada pelo Homo erectus. A mais famosa evidência desse fato é o chamado Homem de Pequim, datado entre 250.000 a 400.000 anos atrás. Acredita-se que o Homo sapiens povoou a China há aproximadamente 65.000 anos atrás. Durante a primeira metade da dinastia Song, entre 960 e 1279, o estudo da arqueologia foi desenvolvido a partir dos interesses da aristocracia por antiquários e educação, além do desejo de reviver o uso de embarcações antigas em rituais e cerimônias de Estado. Esta crença de que os navios antigos eram produtos de sábios e não de pessoas comuns foi criticado por Shen Kuo, que assumiu uma abordagem interdisciplinar para a arqueologia, incorporando suas descobertas arqueológicas em estudos sobre metalurgia, ótica, astronomia, geometria e medidas de música antiga. Seu contemporâneo, Ouyang Xiu, compilou um catálogo analítico de gravuras antigas de pedra e bronze, que Patricia B. Ebrey diz serem ideias iniciais pioneiras em epigrafia e arqueologia. De acordo com as crenças de Leopold von Ranke, alguns da pequena nobreza de Song, como Zhao Minshingen, apoiaram a primazia da arte contemporânea em achados arqueológicos de antigas inscrições em obras históricas escritas, mesmo após o fato de terem sido imputadas como não confiáveis em relação às provas anteriores. Hongmai, da antiga dinastia Han, desvendou navios que achava serem falaciosos por conta das descrições de navios de Han no catálogo arqueológico Bogutu, recolhidas durante a segunda metade do reinado de Huizong. As 13 tumbas da dinastia Ming, a maior concentração mundial de tumbas reais.
A uma distância de 50 quilômetros a noroeste de Pequim, está um aglomerado de montanhas e um arco perto de uma pequena planície onde 3 imperadores da dinastia Ming foram sepultados. A área é conhecida como Túmulos Ming. A construção dos túmulos começou em 1409 e terminou com a queda da dinastia Ming em 1644. Em mais de 200 anos, túmulos foram construídos sobre uma área de 40 quilômetros quadrados que é cercada por muros, totalizando 40 quilômetros. Cada túmulo está localizado ao sopé de uma colina em separado e está ligado a outros túmulos por uma estrada chamada Via Sacra. O arco de pedra no extremo sul da Via Sacra foi construído em 1540, mede 14 metros de altura e 19 metros de largura. Está decorado com desenhos de nuvens, ondas e animais divinos. Pequim serviu como a capital nacional durante as dinastias Yuan, Ming e Qing. Ao contrário de Ming e Qing, governantes que construíram tumbas enormes, os governantes Yuan não deixaram cemitérios semelhantes. Eram nômades de Pequim e vieram das estepes mongóis. Os mongóis estabeleceram a dinastia Yuan e acreditavam que haviam nascido da terra. Eles adotaram um método funeral simples. O falecido era colocado dentro de uma árvore Okanamu, que era então enterrada sob a pastagem. Com o crescimento do mato, elas ficavam escondidas. Durante a dinastia Ming, estabelecida pelo chinês Han, as pessoas acreditavam na existência de um pós-mundo onde os mortos viviam uma vida semelhante à dos vivos. Imperadores Ming, portanto, construíram grandes mausoléus e os governantes Qing fizeram o mesmo. Arte e literatura na China antiga. A literatura chinesa tem uma história longa e prolífica contínua, em parte por causa do desenvolvimento da gravura durante a dinastia Song. Antes disso, os manuscritos dos clássicos e textos religiosos, principalmente confucionistas, taoístas e budistas, eram escritos inicialmente com conchas, posteriormente com um pincel de tinta e depois distribuídos para as pessoas. Academias de estudiosos, patrocinados pelo Império, foram formadas para comentar sobre essas obras. Os membros da realeza frequentemente participavam dessas discussões. Dezenas de milhares de antigos documentos escritos ainda existem em oráculos de ossos e editais Qing. Também são descobertos a cada dia documentos que tinham sido formalmente usados na medicina chinesa. Durante séculos,
a oportunidade de progresso econômico e social da China poderia ser concedida pelo alto desempenho nos exames periciais. Isto levou a uma meritocracia, embora na prática isso só fosse possível entre aqueles que não fossem do sexo feminino ou demasiado pobres para pagar a preparação do teste, bem como fazer tutoria ainda era necessário. No entanto, era um sistema diferente do sistema europeu de nobreza de sangue. Exames imperiais exigiam que os candidatos escrevessem ensaios e demonstrassem o domínio dos clássicos confucionistas. Aqueles que passassem no mais alto nível do exame se tornavam elite dos oficiais acadêmicos, conhecidos como jinshi, uma posição socioeconômica muito estimada. Filósofos chineses, escritores e poetas foram, em sua maior parte, muito respeitados e desempenharam um papel fundamental na preservação e promoção da cultura do Império. Alguns estudiosos clássicos, entretanto, eram conhecidos por sua ousadia em representações de vidas das pessoas comuns, muitas vezes desagradando as autoridades. Os chineses criaram diversos instrumentos musicais como o zhengxiao e erhu, que se espalharam por todo o leste e sudeste da Ásia, especialmente em áreas sob a sua influência. O sheng é a base para vários instrumentos de palheta livre ocidentais. Os caracteres chineses têm tido muitas variantes e também vários estilos ao longo da história chinesa. Assim, foram simplificados em meados do século XX na China continental. A caligrafia é uma importante forma de arte na China, acima da pintura e da música. Devido à sua associação com os chefes de elite oficial estudiosa, que mais tarde tornou-se comercializável, obras de artistas famosos tornaram-se símbolo de status. A grande variação e beleza na paisagem chinesa é muitas vezes a inspiração para grandes obras de arte chinesa. A caligrafia, o sushi e toda a arte do bonsai são milenares e mais tarde se espalharam para o Japão e para a Coreia. Astrologia chinesa. A astrologia chinesa e as constelações eram usadas para a adivinhação. Há mais de 3.000 anos atrás, os chineses inventaram 10 troncos celestes e 10 ramos terrestres para fins cronológicos. Estes sinais são usados para designar as horas, dias, meses e anos. No entanto, uma vez que a maioria das pessoas naquela época era analfabeta, os sinais eram difíceis de serem usados.
Mais tarde, para tornar as coisas mais fáceis de memorizar, usavam os animais para simbolizar os 12 ramos terrestres. Os animais estão na seguinte ordem: rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco, galo, cachorro e porco. Muitos chineses acreditam fortemente que a hora do nascimento de uma pessoa é o principal fator para determinar a personalidade da mesma. Muitos adivinhos, ao determinarem a sorte, diziam que eles precisavam saber o momento exato de nascimento para saberem se a pessoa seria bem-sucedida em sua vida, carreira, felicidade. É claro, isso conta para os adivinhos. De acordo com uma lenda, durante uma celebração do Ano Novo Chinês, Buda convidou todos os animais do seu reino, mas infelizmente, por razões conhecidas, apenas os animais em um total de 12 apareceram. O rato foi o primeiro, em segundo, o boi, o tigre, o coelho e assim por diante, e finalmente, o porco. Por gratidão, Buda decidiu o nome do ano, organizando os animais em sua ordem de chegada. E as pessoas nascidas nesse ano iriam herdar os traços de sua personalidade. Esses animais também devem ter alguma influência sobre o período de tempo que eles foram determinados. Na China, é essencial que cada pessoa saiba qual animal rege o seu nascimento. Isso é porque tem sido implicitamente acordado que nenhuma etapa importante da vida deve ser iniciada sem consultar primeiro o zodíaco chinês. Alguns chineses consideram isto uma superstição, mas muitos acreditam verdadeiramente que os signos revelam os segredos escondidos do caráter de uma pessoa. Por volta do século V, os chineses tinham catalogado 1464 estrelas. Em Pequim, havia cerca de 5.000 astrólogos. Eles eram capazes de predizer marés, estações, entre outros eventos, pela análise das estrelas e planetas. Um dos usos para a astrologia era a agricultura, para predizer o bom tempo de plantar e de colher. Vários chineses olhavam para as estrelas, mas alguns ficaram atraídos pela Terra, tentando resolver enigmas e mistérios da matemática. Eles não sabiam que tudo era formado por centenas de milhões de átomos, mas eles achavam que tudo era composto por 5 elementos: fogo, terra, metal, água e madeira. Observaram como esses elementos podem mudar e explicaram como a natureza trabalhava nesses termos. Madeira produz fogo, fogo produz terra, terra produz metal, metal produz água, água produz madeira. Os cientistas não descobriram um dos 5 elementos como o DNA, mas como mudar as coisas na natureza, pois a vida dos chineses ocorria relativa à natureza. As raízes desta arte interpretativa baseiam-se profundamente na filosofia clássica de Confúcio, Lao Tse
e Hui Jin do I Ching. Segundo a lenda chinesa, a ordem dos 12 signos foi determinada por Buda durante a celebração do Ano Novo Chinês, que cai em datas diferentes a partir de meados de janeiro a meados de fevereiro. Buda convidou todos os animais do reino juntos para uma reunião, mas apenas 12 animais compareceram. Astronomia. Os antigos chineses inventaram o primeiro planetário, que na verdade foi feito por um imperador. O planetário é um lugar fechado com grandes estrelas e constelações em seu interior. A pessoa que usava o planetário se sentava em uma cadeira que ficava pendurada ao alto de uma cúpula fechada. Para os antigos chineses, os eclipses solares significavam que os dragões estavam devorando o Sol. Um eclipse solar de 16 de junho, 763 a.C., mencionado em um texto assírio, é importante para a cronologia do Antigo Oriente. Até 2300 a.C., antigos astrólogos chineses já tinham edifícios e observatórios sofisticados, e tão cedo quanto 2650 a.C., Li Shu estava escrevendo sobre astronomia. Observar um eclipse solar era importante elemento de previsão do futuro, saúde e sucessos do imperador, e astrólogos ficavam com a difícil tarefa de tentar prever quando um eclipse solar total poderia ocorrer. Falhar na previsão, em pelo menos um caso registrado em 2300 a.C., resultou na decapitação de 2 astrólogos. O padrão de um eclipse solar total é irregular em qualquer localização geográfica específica, e, sem dúvida, muitos astrólogos perderam a cabeça. Por volta de 20 a.C., os documentos mostram que astrólogos chineses descobriram e compreenderam o que causava eclipses. Em 8 a.C., algumas previsões de eclipse solar total foram feitas utilizando o período de recorrência de 135 meses. Por volta de 206 d.C., astrólogos chineses puderam prever eclipses solares por meio da análise do movimento da Lua. A astronomia chinesa foi essencialmente uma atividade de governo. Era papel de um astrônomo acompanhar o movimento lunar, solar e os movimentos planetários, bem como adivinhar o que poderiam significar os fenômenos astronômicos para o imperador reinante. Os eclipses solares, pouco frequentes e dramáticos, foram suficientemente importantes para serem gravados em Crônicas do Oráculo de Ossos. Oráculo de Ossos
eram pedaços de ossos de animais e cascos de tartarugas com inscrições, observações astronômicas que provavelmente eram usados para adivinhações. Foi encontrado um oráculo de ossos e granizo da dinastia Shang, fazendo muitas referências aos eclipses solares. Os registros de eclipses são muitas vezes incompletos, mas, no entanto, a datação dos ossos não é confiável. A astronomia chinesa é essencialmente religiosa e astrológica. A dificuldade de reconstituir todo o conhecimento astronômico chinês, pois no ano de 213 a.C., todos os livros foram queimados por decreto imperial. O que existe de mais antigo em matéria de astronomia remonta ao século IX a.C. Os chineses previam os eclipses, pois conheciam a sua periodicidade. Usavam um calendário de 365 dias. Deixaram registros de anotações precisas de cometas, meteoros e meteoritos desde 700 a.C. Mais tarde, também observaram as estrelas que agora chamamos de novas. Seres. Esto es Seres FM. Desde Montevideo, Uruguay. O Opposite Extremes já tem sua página no Twitter, @Opposite Extreme. Espero você lá. Arquitetura. A arquitetura da China é tão antiga quanto a civilização chinesa. Fortes evidências testemunham o fato de que os chineses sempre empregaram um sistema indígena de construção que manteve suas principais características desde os tempos pré-históricos até o presente. Ao longo da vasta área que vai do Turquestão chinês ao Japão e da Manchúria à metade norte da Indochina francesa, prevalece o mesmo sistema de construção nesta era de influência cultural chinesa. Este sistema de construção foi perpetuado por mais de 4.000 anos ao longo de um território tão vasto e, ainda assim, permanece sendo uma arquitetura viva que mantém as suas características principais, apesar das repetidas invasões estrangeiras, militares, intelectuais e espirituais. É um fenômeno comparável apenas à continuidade da civilização, da qual ela é uma parte integral. Shanglin é o túmulo do imperador Yongle, que reinou de 1403 a 1424, o terceiro imperador da dinastia Ming. Zhou Ji era sua imperatriz. Criado em 1413, o mausoléu se estende por uma área de 100.000 metros quadrados. A Torre da Alma, como foi chamada, repousa sobre uma parede circular
chamada de Cidade dos Tesouros, que rodeia o túmulo. A Cidade dos Tesouros, em Shanglin, tem um comprimento de mais de 1 quilômetro. Noções de Feng Shui e conceitos míticos do taoísmo costumam estar presentes na construção e nos projetos da arquitetura chinesa, desde residências comuns até estruturas religiosas e imperiais. Buda. Buda significa iluminado. O budismo refere-se a Siddhartha Gautama. Buda nasceu por volta de 565 a.C. em Lumbini, a moderna Nepal. Siddhartha Gautama, seu nome, significa descendente de Gotama ou cujos objetivos são alcançados, ou o que é eficaz para alcançar objetivos. Mais tarde, ele se tornou o Buda, literalmente iluminado ou desperto. Ele também é comumente conhecido como Sakyamuni, o sábio do clã Sakya, e como Tathagata, aquele que foi. Gautama foi contemporâneo de Mahavira. Alguns dos detalhes da vida de Buda podem ser verificados de forma independente, pois é difícil determinar o que é história e o que é mito. Siddhartha Gautama nasceu em Lumbini, uma cidade situada no Nepal moderno, perto da fronteira com a Índia, sob a lua cheia de maio, para o clã dos Sakyas, uma tribo guerreira. O dia do seu nascimento é comemorado extensamente em países budistas como Vesak. O pai de Gautama era o rei de Kapilavastu em Magadha, e Gautama nasceu príncipe destinado a uma vida de luxo. Antes do nascimento de Siddhartha Gautama, sua mãe sonhou com um elefante branco, presenteando-a com uma flor de lótus. Durante as celebrações do nascimento, um vidente anunciou que o bebê seria ou se tornaria um grande rei ou um grande homem santo. O rei Suddhodana há muito aguardava uma criança. Ele e todos os outros no palácio alegraram-se com o nascimento de um bebê. O rei imediatamente chamou um famoso sábio chamado Asita. Asita disse ao rei: se ele permanecer em casa, se tornará um grande monarca. Se sair, ele se tornará o grande mestre, o Buda. Seu pai, desejando que Gautama fosse um grande rei, manteve seu filho protegido de ensinamentos religiosos ou conhecimentos do sofrimento humano. Sua mãe Maya faleceu ao 7º dia após o seu nascimento, e sua irmã Mahapajapati
se tornou a mãe de criação do Siddhartha. O príncipe cresceu feliz em um ambiente de cuidados, respeito, amor e alegria. No entanto, às vezes, ele era infeliz. Em um festival no palácio, o jovem príncipe sentou-se sob uma árvore e, naturalmente, entrou em meditação. Disse que, embora as sombras de todas as árvores tivessem alongado, a sombra da árvore sob a qual ele sentava não se moveu. Buda estudou ciência, tecnologia, arte, filosofia, conhecimento religioso, equitação, tiro com arco e esgrima, sob a tutela de estudiosos famosos. Destacou-se em tudo. O rei esperava muito de seu filho e fez dele príncipe e herdeiro. Mas isto não agradou o jovem, que cresceu de forma pensativa e deprimida. Para animá-lo, seu pai preocupado e sua mãe adotiva construíram 3 palácios, um para o tempo frio, um para o tempo quente e um para a estação chuvosa. Nomearam muitas belas damas da corte para servi-lo e dispostos banquetes com dança e música. Na esperança de dar prazer ao seu filho, o rei Suddhodana organizou 4 viagens fora da cidade de Kapilavastu, uma através de cada uma de suas 4 portas. Na idade de 13 anos, Gautama foi escoltado por seu Shana atendente em 4 visitas fora do palácio. Lá, ele se deparou com as 4 nobres verdades: um velho aleijado, um homem doente, um cadáver em decomposição e, finalmente, um asceta. Gautama percebeu então a dura verdade da vida, que a morte, a doença, a idade e a dor eram inevitáveis, que os pobres, em detrimento aos ricos, e mesmo os prazeres dos ricos, eventualmente não valiam nada. As 4 nobres verdades representam o estado de espírito do príncipe em relação ao sofrimento da doença, envelhecimento e morte. A prosperidade superficial na economia e a relativa estabilidade no ambiente político não podem aliviar as pessoas da preocupação, ansiedade, medo e sofrimento, e também não podem levá-los à felicidade suprema. Quando o menino chegou à idade de 16 anos, seu pai arranjou um casamento com uma prima da mesma idade, Yasodhara, e ela deu à luz a um filho, Rahula. Embora seu pai garantisse que Gautama possuísse tudo o que ele pudesse querer ou precisar, Gautama era constantemente perturbado e internamente insatisfeito. Logo renunciaria à vida de chefe de família e colocaria fim a seu sofrimento. Ele iria se dedicar à busca da verdade suprema. O amor por sua família pode ter prejudicado ele. O nascimento do seu filho Rahula foi uma ocasião propícia para a sua partida, pois Siddhartha havia cumprido seu karma de ser pai e marido segundo a tradição indiana. Partindo do palácio, vestia trapos. O príncipe escolheu se tornar um samana. O jovem asceta praticou extrema automortificação por 6 anos, na esperança de descobrir a verdade. Disse
que ele comeu pouco mais do que uma semente de gergelim ou único grão de arroz por dia. Após esses 6 anos, ele estava determinado a continuar a sua busca de uma maneira nova. Ele praticou um caminho do meio entre a automortificação e autoindulgência. Durante esse tempo, Siddhartha foi para Rajagaha, capital de Magadha, que foi o centro da cultura, com muitos monges ortodoxos e não ortodoxos. Neste período, as 2 principais disciplinas para a iluminação eram a meditação e a austeridade ascética. Siddhartha estudou meditação com 2 mestres famosos, Alara Kalama e Uddaka Ramaputta. O estado alcançado por Alara Kalama era ao de um mundo muito maior, sem forma, onde a matéria física não existe mais. Uddaka Ramaputta chegou a um estado ainda mais elevado, onde nem o pensamento existe. Siddhartha não encontrou dificuldades para alcançar ambos os níveis. Alcançar estes estados de espírito não aliviou sua ansiedade mental, porque uma vez, ele parando de meditar, voltava a seu estado de depressão. Ele sabia que a verdadeira libertação era o destacamento da ignorância e sofrimento, sendo alcançado apenas em um estado de absoluta tranquilidade. Deixou seus professores e continuou a busca da verdade suprema. Praticou o ascetismo, que era muito comum entre os samanas. Eles acreditavam que o sofrimento humano era causado pelo apego ao corpo físico e ao espírito mental. O sofrimento só pode ser liberado separando-se o espírito das imposições corpóreas. Portanto, ele era obcecado com o propósito de enfraquecer o poder do corpo físico sobre o espírito mental até que o corpo fosse destruído. Siddhartha atravessou o país de Magadha à cidade de Uruvela, onde se estabeleceu em um bosque de árvores para encontrar a iluminação. Praticou ascetismo por 6 anos, sendo extremamente duro consigo mesmo, impondo-se muitos testes difíceis até que se tornou fraco. Seu corpo não era nada mais do que pele e ossos. Logo depois, uma jovem mulher ofereceu ao futuro Buda uma tigela de arroz e leite. Ele aceitou, restaurando sua força e recomeçando a sua prática. Ele se sentou sob a sombra de uma árvore pipala, agora chamada de Bodhi, determinado a não sair dali até que fosse plenamente iluminado. Ele aceitou uma taça de leite de uma sugata, uma empregada. Ele comeu e recuperou gradualmente sua força. Logo, ele recebeu as 4 nobres verdades e o segredo para a verdadeira paz e felicidade. As 4 nobres verdades. 1. A natureza do sofrimento. Dukkha. Esta é a nobre verdade do sofrimento. Nascimento é sofrimento. Envelhecimento é sofrimento. Enfermidade é sofrimento. Morte é sofrimento. Tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero são sofrimentos. A união com aquilo que é desprazeroso é sofrimento. A separação daquilo que é prazeroso é sofrimento. Não obter o que queremos é sofrimento. Em resumo,
Os 5 agregados influenciados pelo apego são sofrimento. Dois. Origem do sofrimento. Samudaya. Esta é a nobre verdade da origem do sofrimento. É este desejo que conduz a uma renovada existência, acompanhado pela cobiça e pelo prazer, buscando prazer aqui e ali, isto é, o desejo pelos prazeres sensuais, o desejo por ser, existir, o desejo por não ser e existir. Três. Cessação do sofrimento. Nirodha. Esta é a nobre verdade da cessação do sofrimento. É o desaparecimento e cessação sem deixar vestígios daquele mesmo desejo, o abandono e renúncia a ele, a libertação dele, a independência dele. 4. O caminho para a cessação do sofrimento. Magga. Esta é a nobre verdade do caminho que conduz à cessação do sofrimento. É este nobre caminho óctuplo: entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta, concentração correta. Como um Buda, um desperto, voltou a ensinar seus 5 companheiros praticantes a nobre verdade da insatisfação, a nobre verdade da causa, desejo, a nobre verdade da cessação e o nobre caminho que 8 vezes conduz à cessação de todo o sofrimento. A roda do Dharma havia sido colocada em movimento. Buda ganhou muitos seguidores. Em uma ocasião, 1.250 monges se reuniram espontaneamente para escutar seus ensinamentos. Este dia é comemorado como um feriado em países budistas. Após 45 anos de ensino do Dharma, Buda passou para Parinirvana. Em seu último sermão, ele encorajou seus discípulos a buscarem a verdade e não se agarrarem ao que é impermanente. O budismo é uma religião e filosofia que se desenvolveu a partir dos ensinamentos de Buda Gautama, que viveu no século VI a.C. A escola Zen é uma das principais tradições do budismo Mahayana, ou grande veículo. Seus ensinamentos enfatizam a meditação sentada e o uso de paradoxos para revelar nossa verdadeira natureza. O termo japonês Zen, em chinês Shan, é a forma abreviada de Zena, derivado do chinês Shan-na, que por sua vez vem de dhyana, meditação em sânscrito. Em coreano é chamado de Som, em vietnamita chama-se Tien. Shan, ou Zen, é uma das principais escolas do budismo, difundido principalmente na China, Coreia, Japão e Vietnã. Muitos mestres chineses e japoneses consideram o Zen como parte do budismo Mahayana, enquanto alguns autores coreanos preferem classificá-lo como um veículo à parte do Hinayana e do Mahayana.
Somos Ceres FM. O Zen teve um papel fundamental para a formação da cultura, filosofia e religiosidade do Extremo Oriente, especialmente na China, Coreia, Japão e Vietnã. As escrituras budistas antigas e a doutrina desenvolveram-se essencialmente em duas línguas estreitamente relacionadas à antiga Índia, Pali e Sânscrito. Buda não era um deus, e a filosofia do budismo abrange a visão de mundo. Os ensinamentos de Buda são destinados apenas à libertação dos seres sencientes do sofrimento. O ensinamento falava em libertar o coração da ganância, ódio e ilusão, abrindo a mente para a sabedoria e o coração à bondade e compaixão. No ensinamento budista, a lei do karma diz apenas isto: para cada evento que ocorre, seguirá outro evento cuja existência foi causada pelo primeiro, e este segundo evento será agradável ou desagradável, de acordo com sua causa, sendo hábeis ou inábeis. Um evento hábil é aquele que não é acompanhado por resistência, desejo ou delírios. Um evento inábil é aquele que é acompanhado por qualquer uma dessas coisas. Eventos não são hábeis ou inábeis em si, mas são assim chamados apenas em virtude dos eventos mentais que ocorrem com eles. Portanto, a lei do karma nos ensina que a responsabilidade por ações inábeis nasce pela pessoa que os comete. Los invitamos que sigan en la sintonía de Ceres el próximo viernes para compartir el siguiente capítulo de China Antigua, su arquitectura y mucha información atractiva para la audiencia global de Ceres. Directo desde São Paulo, Brasil. Esto fue por Ceres. The Opposite Extremes. Extremos opuestos. Ceres FM. O Opposite Extremes já tem sua página no Twitter, @Opposite Extreme. Ceres FM. Espero você lá!